E aí, coach, tudo bem? Eu sou Charles Vargas, um dos idealizadores do Agora Vai Coach. Sou coach de alta performance e trainer em programação neurolinguística. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez aconteça com você, como já aconteceu e acontece várias vezes comigo, que é a respeito do não sei que o cliente te lança. Muitas vezes nós estamos fazendo uma sessão com o cliente e aí o que acontece? Você começa a aprofundar, porque vamos lá, vamos entender um pouquinho. Como é que funciona, na verdade, quando nós começamos a fazer pergunta para os nossos clientes, o que acontece, né? Imagine aquela velha imagem do iceberg, né? Tem aqui uma ponta só e a grande parte, a maior parte, está lá na estrutura profunda que nós chamamos, que na verdade é o quê? A mente inconsciente. Então, quando nós começamos a fazer uma série de perguntas para o cliente e essas perguntas estão começando a fazer sentido, ou seja, você está conseguindo chegar lá naquilo que incomoda o seu cliente. Você está fazendo o quê? Você está saindo da estrutura superficial, né, que é a parte de cima, e você está indo para a estrutura profunda, ou seja, a mente inconsciente. Então, quando nós começamos a fazer aquelas perguntas e o cliente começa daqui a pouco a parar de responder de prontidão e começa a dar uma pensada, e começa daqui a pouco a se mexer na cadeira, começa a respirar de um jeito diferente, começa a demorar na hora que responde para você e daqui a pouco ele lança aquele não sei. Eu não sei você, mas eu no início, quando eu comecei, na verdade, a minha carreira como coach, eu ficava meio do tipo, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Porque às vezes o cliente embestava naquele não sei, ele ficava dizendo não sei, e aí eu lançava outra pergunta e ele não sei. E aí eu lançava outra pergunta e ele, não sei. Bom, quando eu comecei a fazer a minha formação em programação neurolinguística, e essa é a técnica que eu quero trazer para você, né? Esse exemplo da PNL que você vai poder usar na sua sessão é o seguinte. Quando você lançar uma pergunta e a pergunta estiver fazendo sentido, ou seja, você estiver chegando lá naquele ponto que é o ponto crucial do cliente, né, onde você está aprofundando, você está chegando lá, cada vez mais você está cutucando o cliente e ele vai te lançar um não sei, o que eu comecei a fazer? Eu dizia assim, abre parênteses, Virginia Satir era uma das terapeutas em que a programação neurolinguística foi modelar, ou seja, o Richard Bandler, John Grinder, viram que tinha algumas coisas que essa terapeuta fazia e que dava resultado. Que coisas eram essas? Eles perceberam que no modelo de estrutura de pergunta, ela dizia o seguinte, o que é felicidade para você? E aí a pessoa respondia, felicidade para mim é estar com os meus filhos. E ao ter felicidade estando com seus filhos, o que é felicidade para você? Ou seja, o que ela fez? Ela fez uma pergunta, com base nessa pergunta ela aprofundou em cima da resposta, foi fazendo então, você faz uma pergunta, o cliente responde, você faz uma outra pergunta, ou seja, você vai cada vez mais aprofundando em cima das respostas. Era isso que a Virginia Satir fazia, fecha parênteses. Então a PNL foi exatamente modelar essa estrutura, né? Foi isso que Bandler e Grinder pegaram a respeito da Virginia Satir. Então, por exemplo, se você está falando com um cliente e ele diz para você assim, não sei, você pode dizer assim, e se você soubesse? Aí pode ser que venha a resposta. Só que olha só, com o tempo eu comecei a pegar também alguns clientes que se achavam espertinhos. E eles me diziam o seguinte, quando eles diziam assim, não sei, eu dizia, e se você soubesse? Aí eles me respondiam, eu te diria. E aí de novo eu ficava numa sinuca de bico. O que eu faço hoje? E essa é a dica que eu quero dar para você de PNL, para que você saia dessa sinuca de bico aí, que você saia desse problema, né? Entre aspas, né? Esse problema que está nas suas mãos e você consiga chegar na resposta. É o seguinte, quando você fizer uma pergunta e o cliente disser não sei, você pode parar e lançar essa pergunta. E se você soubesse? Aí ele vai te responder assim, eu te diria, você pode fazer o seguinte, diz para o cliente da seguinte forma, pede para ele fechar os olhos, fecha os seus olhos. Quando o cliente fechar os olhos, você diz assim, agora você faz a pergunta para você mesmo. E aí, você coach, você repete a pergunta que você fez para o seu cliente. Ou seja, ele vai te falar alguma coisa, você vai fazer uma pergunta e ele não vai saber responder. Daí você diz assim, fecha os olhos. Agora,
Faz essa pergunta que eu te fiz para você. E aí você pode repetir a pergunta que você fez para ele. E aí você diz assim para ele: fica fazendo essa pergunta para você e quando você tiver 1% da resposta, você pode abrir os seus olhos. Pessoal, testem isso com os clientes de vocês. Eu faço isso sempre que o cliente diz para mim, não sei, quando eu faço alguma pergunta. E 99,999% vem 1% da resposta. Às vezes vem a resposta inteira, às vezes vem 1%. E é esse 1% que você acaba engatando uma nova pergunta, acaba seguindo com o processo, certo? Essa é a dica que eu tenho para dar para você sair daquele não sei que o cliente te coloca às vezes numa sinuca de bico, que você te coloca numa situação para onde você não tem para onde correr. Se você curtiu esse vídeo, dá um curtir aí, dá um like, também se inscreva no nosso canal e faça as suas dúvidas, aliás, faça as suas perguntas aqui na nossa área de comentários, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo com mais dicas de ferramentas de PNL para você que é coach. Agora vai, coach!